Jesus. Queridos irmãos, com muita alegria eu quero saudá-los com a paz do Senhor. É sempre uma alegria de fato estar aqui na casa do Senhor e nesta igreja onde somos tão bem recebidos, onde temos muitos amigos, e louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui juntamente com a irmã Dione. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu sempre gosto muito quando ela pode me acompanhar, porque eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma intercessora eu terei durante a mensagem. E é uma alegria poder estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Anderson, pela confiança, pelo convite. A equipe de pastores e pastoras que nos recebem com alegria aqui, e que Deus continue abençoando grandemente esta igreja e a vida de cada um dos queridos irmãos. Vamos abrir as Bíblias no Salmo de número 78. Eu nunca entendi exatamente o porquê, mas todas as vezes que eu preguei aqui antes, foi no culto da vitória, e todas as vezes eu preguei numa mensagem nos evangelhos. Todas as vezes que eu pensava que mensagem, sempre me vinha um texto dos evangelhos. Agora, finalmente, nós vamos para um texto diferente, mas a Bíblia Sagrada toda é a palavra de Deus para nós, e eu sei que o Senhor irá falar conosco nesta noite por sua palavra. Salmo 78, salmo didático de Asaf, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Uma questão interessante que nós podemos observar na história de praticamente todas as famílias, em todos os tempos, é que as atividades esportivas sempre fizeram parte das famílias. Mas tem uma que sempre me chamou a atenção, dentre as modalidades de corrida, que é aquela corrida de revezamento ou corrida de bastão. Sempre me chamou a atenção essa modalidade. Você já deve ter visto nas Olimpíadas, alguém corre e não basta ser veloz, não basta vencer o seu oponente, você precisa, no lugar certo, no tempo certo, passar o bastão para o próximo corredor, para que ele possa dar continuidade àquela corrida. Mesmo que alguém seja muito rápido, que alguém seja excelente, mas se ele não souber passar o bastão, ele pode comprometer toda a corrida. Se derrubar, tem que voltar, pegar, se passar fora do lugar certo, é desclassificado. Enfim, é uma corrida muito interessante. Mas o que eu gosto dessa corrida é exatamente dessa necessidade de uma continuidade para que se chegue ao final com vitória. E quando olho o texto que nós lemos aqui, o salmista Asaf, ele vai falar de uma corrida muito mais importante
do que essa do revezamento, ele vai falar da corrida da fé. E ele vai mostrar como nós precisamos, não apenas correr bem a nossa carreira de fé, mas precisamos também passar a fé para a próxima geração. Precisamos também passar o bastão da fé para a próxima geração, para que eles também tenham as suas experiências, o seu conhecimento de Deus e possam, por sua vez, passar à geração seguinte. Asaf chama a atenção dos seus ouvintes, diz: escuta, povo de Deus, escuta o que eu vou falar, porque o que ele vai falar é importante. E ele vai nos falar nesta noite, então, sobre passar o bastão da fé. E eu creio que esta palavra irá edificar a nossa vida e nos dá instruções como família, porque desde lá o Antigo Testamento, Deus deu aos pais a responsabilidade de ensinar a seus filhos as suas palavras, as suas leis, os seus mandamentos. E aqui o salmista então fala de uma ordem que cada família deve tomar para si, de falar de Deus, de levar a fé à próxima geração. Ele começou aqui no verso 3, dizendo o que nós ouvimos, o que nós aprendemos, e o que nossos pais nos contaram. Nós não encobriremos a próxima geração, a geração vindoura. Ele fala dessa responsabilidade de passar às gerações seguintes o que nós conhecemos sobre Deus, o que nós recebemos, o legado de fé. E nós vemos, queridos, que Deus, quando começou esse processo de disseminar a fé, ele chamou Abraão para ser o pai da fé. E uma das razões porque Deus chamou Abraão, ele disse lá em Gênesis capítulo 18, o verso 17 em diante, que ele escolheu Abraão, porque conhecia que ele iria ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, que guardassem o caminho do Senhor e praticassem a justiça. Deus nos dá a oportunidade, nos chama, nos traz para junto dele, para nós termos uma vida de fé. Mas mais do que isso, para nós também sermos transmissores desta fé aos nossos filhos, à próxima geração, aqueles que virão depois de nós. Quando nós não cuidamos disso, como aconteceu com Israel, Josué, um homem de fé, aprendeu com Moisés e trouxe para essa sua geração a fé que Moisés lhe ensinou. Mas depois que Josué morreu, diz o texto lá em Juízes capítulo 2, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Levantou-se uma geração que não conhecia as obras que Deus havia feito. E nós, queridos, somos os responsáveis então para passarmos a próxima geração, passarmos o bastão da fé. Ele diz: nós contaremos ou não encobriremos a seus filhos. Ele não diz aos nossos filhos, ele está dizendo aos seus filhos, ou seja, não se trata apenas dos filhos que eu tenho, mas da próxima geração, porque há filhos que não têm pais que podem passar a fé para eles. Nós somos os responsáveis também para levar a eles esta fé. E qual é o conteúdo que nós temos de fé para passar para nossos filhos, para passar para nossos netos? Eu estou quase chegando na categoria de avô. Glória a Jesus. Vai chegar o dia, a filha já está com 5 meses. O povo estava criando gato. Eu digo: acabe com isso, pelo amor de Deus, vamos produzir uma coisa. E agora já está com 5 meses, glória a Jesus. Nossos filhos, nossos netos, o que nós vamos contar para eles, o que nós vamos passar para eles? Nós temos um conteúdo de fé para conduzir para a próxima geração, e ele diz: nós
contaremos a eles, a geração vindoura, final do verso 4, primeiro lugar, os louvores do Senhor. Nós temos um Deus que é louvável, admirável, um Deus que é grande, um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é fiel, um Deus que é bondoso, um Deus que é justo, um Deus que é provedor suficiente e fiel. E se você conhece esse Deus, você precisa contar como Ele é maravilhoso para a próxima geração, para os seus filhos. Nós vamos contar a eles, Asaf diz, os louvores do Senhor. Como o Senhor é extraordinário e digno de ser louvado. Às vezes, infelizmente, nós nos deixamos contaminar pela amargura da vida, por momentos difíceis, e falamos mais dos tropeços do que da bondade, da provisão, da graça, da misericórdia. Não sente à mesa para relatar aos seus filhos as murmurações que a dificuldade traz. Sente à mesa para relatar aos seus filhos que apesar das dificuldades, há um Deus que é digno de louvor e honra e glória, um Deus que é maravilhoso e que essa geração pode conhecê-lo também e louvá-lo como nós também o louvamos. Mas ele diz, além de contar os louvores do Senhor, ele diz, nós vamos contar a eles também o poder do Senhor. Porque Deus não apenas é maravilhoso, Ele faz coisas tremendas. Deus pode e Ele faz coisas extraordinárias. Certamente muitos aqui têm experiências de milagres, de um agir extraordinário. E nossos filhos, seus filhos, precisam conhecer também esta história. De ouvir o que Deus fez, o que Ele faz, porque há uma coisa extraordinária em Deus. Ele não perde a força, Ele não muda, Ele não deixa de ser quem Ele é. Então o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez o mar se fechar sobre Faraó, o Deus que fez o Jordão crescer como uma grande muralha de um lado só, o Deus que fez o sol, a terra, a lua parar, o Deus que fez coisas extraordinárias, ainda é o mesmo Deus que opera na sua vida, na sua família, na sua história e na história de seus filhos. Nós temos um conteúdo de fé para passar, os louvores, o poder de Deus, e ainda ele diz, as maravilhas do Senhor, as coisas extraordinárias com que Ele nos surpreende, porque Deus é surpreendente. Deus não faz no dia e na hora, nem do jeito que a gente quer, porque Ele faz de uma maneira extraordinária. E nós precisamos contar aos nossos filhos aquilo que Deus fez e o que Ele ainda fará, o que Ele tem feito e fará na nossa vida. Asaf vai dizer então, nós temos um conteúdo de fé, nós temos um bastão de fé para passar à próxima geração, mas para isso nós precisamos conhecer o Deus que servimos pela palavra. Se não conhecermos o Deus da palavra, o que vamos contar aos nossos filhos? Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, lembra a Timóteo, 2 Timóteo 1, verso 5, ele diz, eu lembro da fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó, Lóide, na sua mãe, Eunice, e agora habita em você. Uma fé não fingida. Não era só de contar histórias, era de contar e viver as histórias de Deus. Porque crianças são muito perceptivas e entender o que é verdadeiro e o que não é. Mas quando nós temos histórias com Deus, quando nós conhecemos a Deus pela palavra, e quando vivemos essa história com a nossa família,
Nossos filhos terão um legado de fé, terão uma história de fé, terá um bastão de fé que nós passaremos para eles. Nós não podemos mandar os filhos ter uma história de fé, nós precisamos ter uma história de fé com eles. Porque filhos de pais que só têm uma fé de domingo, geralmente têm uma vida espiritual de segunda. Porque não é possível viver uma fé que não se observa verdadeira. Lloyd tinha uma fé verdadeira. Ela passou para sua filha. A sua filha teve uma fé verdadeira, passou para seu filho Timóteo. E agora Paulo diz: eu sei que a fé que há em você é verdadeira e que foi passada pelas próximas gerações. Nós deveríamos ter mais salas na igreja com o nome de Lloyd, porque essa mulher é uma semeadora de fé. Uma semeadora de fé não fingida, uma semeadora de uma fé que se propagou, não somente por uma, mas pelo menos por 2 gerações, conforme Paulo já observava. Nós precisamos tomar para nós esse exemplo, e termos uma vida de fé para passar para os nossos filhos. Ore com a sua família, chore com a sua família, louve com a sua família, adore com a sua família, viva com eles a história de fé que Deus tem para você, e você estará semeando uma fé que no coração de seus filhos brotará e dará muitos frutos para a glória do nome do Senhor. A fé de Timóteo era uma herança familiar, e nós também temos uma herança de fé para passar para os nossos filhos. Porque aquilo que você vive com Deus, seus filhos vão observar. Não é apenas a história do missionário do século XVIII, é a história de meu pai, da minha mãe. Eu ouvi a história de um crente, seu filho, influenciado pelas amizades, influenciado pelas companhias, se tornou um tanto rebelde. Um dia chegou em casa, brigou com o pai, trancou-se no quarto, bateu a porta, fechou a porta, e o pai bateu esperando que ele abrisse, e não quis abrir. O pai ajoelhou-se na porta do quarto, colocou o rosto no piso e foi orar, e foi orar, e foi chorar, e foi orar, e foi chorar. Lá dentro do quarto houve uma inquietação, um coração começou a tremer, um coração começou a se inquietar. Daqui a pouco, apesar de lutar contra, lágrimas começaram a brotar nos olhos daquele rapaz rebelde dentro do quarto, até que ele não aguentou, abriu a porta, se abraçou com o seu pai. Essa história de fé certamente ele não vai esquecer. E todos nós, queridos, temos ou podemos ter histórias de fé para compartilhar com os nossos filhos. A partir de quando eu vou passar isso para os meus filhos? Aí Paulo diz também a Timóteo que desde a tua meninice tu sabes as sagradas letras. Você já tomou aquela sopa de letrinha? Parece que a de Timóteo era sopa de versículo. Desde pequenininho. Porque nós não ensinamos aos filhos a Bíblia somente quando eles sabem ler. Nós ensinamos a Bíblia aos filhos desde que eles sabem observar a Bíblia sendo vivida por meio de nós. E aí você começa a ver que ainda muito pequenos, os filhos podem absorver a semente da fé no coração, a história da fé que eles verão em seus pais. Nós não encobriremos a próxima geração, Asaf diz, nós contaremos a ele essa história. Então conheça o Deus da palavra, viva uma história de fé com este Deus, tenha esta fé praticada com a sua família, e você terá um bastão de fé para passar também para a próxima geração.
Mas qual será a vantagem disso? Qual será a vantagem, pastor, de nós passarmos esta história para a próxima geração? E Asaf vai nos dizer que quando nós recebemos, entendemos que Deus nos deu esta ordenança. E ele diz no verso 5 que ele ordenou que nós transmitíssemos aos nossos filhos. Aí ele nos dá a razão para fazermos isso. Ele diz, primeiro, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez contassem aos seus descendentes. Quando você semeia fé no coração do seu filho, você cria um efeito dominó de fé, um efeito cascata de fé, porque seu filho só terá o bastão da fé para passar para o próximo, se você primeiro entregar a ele. Mas quando você entrega a ele, quando você o contamina, no bom sentido, quando você transmite a ele a sua fé, ele agora também tem fé, também tem conteúdo para passar para a próxima geração. Porque nós, muitas vezes, temos uma história bonita de fé, vemos homens e mulheres de Deus com uma história bonita de fé, mas que essa história morre ali. Todos nós conhecemos Moisés, que homem extraordinário de fé, e ele passou a fé para Josué. Mas Josué falhou em passar para a próxima geração. Nós conhecemos a vida de fé do profeta Elias, passou para a próxima geração Eliseu. Mas quem é o seguidor de Eliseu? E nós somos orientados. A palavra de Deus diz que o Senhor ordenou que nós contássemos aos nossos filhos, passássemos a fé para eles, para que um dia eles também se levantem e contem a seus filhos, por sua vez, da fé que eles conheceram em seus pais. Quando nós vivemos uma história de fé, queridos, e vivemos isso com a nossa família e para a nossa família, nós não estamos trazendo os benefícios dessa fé apenas para nós, nós estamos semeando para a próxima geração, que conhecerá o Senhor e poderá passar para a geração seguinte, e conhecerá o Senhor e passará para a geração que virá depois, e assim cada geração se levantará uma após a outra, com esta mesma fé, que um dia foi semeada no coração, por uma vida que viveu de fato esta fé com Deus. Nós temos um legado de fé, somos como elos em uma corrente que nós fortalecemos cada vez que passamos para os nossos filhos. Quando eu era pastor aqui em Natal, durante 15 anos, e aí fui destacado para uma igreja no interior, pequena igreja no interior. O que eu tinha de salário aqui, da igreja, das escolas teológicas que ensinava, o que se esperava da renda da igreja lá, não do salário, da renda, era a metade do que eu recebia aqui. E agora eu não teria uma casa para sustentar, teria 3. A minha daqui com os filhos, a minha de lá com a irmã Dione, e a casa do Senhor de lá, que ainda tinha que cuidar dela também. E um dia, a minha filha chegou e disse: pai, não aceite não, não vá não. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai fazer? Quem vai cuidar de nós? Como é que vai ser isso? E nessa hora, o coração diminui, parece que entra por uma das vezes, desaparece. Mas é a hora que nós precisamos lembrar do Deus a quem nós servimos. E eu disse: minha filha, o Deus que me chamou é o Deus que cuida,
É o Deus que abençoa, é o Deus que abre portas, é o Deus que provê, é o Deus que faz, e você vai ver que nada faltará, porque o Senhor tem cuidado. Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, porque Ele é confiável, porque Deus é, para usar uma palavra bem bíblica, Deus é terrivelmente confiável. E em todo o tempo, Deus supriu-nos de uma maneira extraordinária, que muitas e muitas vezes eles ligavam com alguma necessidade e nós dizíamos: filha, vai chegar, tem só um pouquinho de paciência. E a gente ia falar com o tesoureiro do céu, e o tesoureiro do céu é fiel e maravilhoso. E aí um dia depois, uma semana depois, algum tempo depois, chegava e supria essa história. Eles não esquecerão. A história que você vive, a história de fé que você vive, seus filhos conhecerão e não esquecerão. E nós somos chamados para passar esse bastão de fé, esta herança de fé para os nossos filhos. Não apenas os filhos de sangue, mas também os filhos espirituais. Paulo vai dizer também a Timóteo: quanto a você, meu filho, o que você ouviu de mim, passe para homens que sejam preparados para passar para outros. Esta é a ideia, queridos. Quando nós semeamos fé no coração da próxima geração, nós criamos um efeito cascata de fé, que aí alguém lá atrás semeou, alguém lá atrás teve fé e compartilhou, e hoje nós estamos aqui como fruto dessa fé, que um dia foi compartilhada, vivida, passada, e nós hoje estamos colhendo os frutos desta fé. Por que precisamos passar o bastão da fé? E Asaf diz: para que a próxima geração conheça e por sua vez se levante e fale do Senhor para os outros. É o efeito dominó da fé. Quando você semeia a fé, não semeia só para você, semeia para muitos outros. E ainda ele diz: para que eles, a nova geração, pusesse a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os seus mandamentos. Quando nós passamos o bastão da fé, nós estabelecemos uma fé firme no coração, porque confiança é uma coisa que se transmite. Você comprou num lugar uma coisa, gostou, aí você diz para o outro: olha, quando precisar, pode ir lá na loja tal, porque é bom. Quando você comprou um veículo de alguém, alguma coisa, e você foi bem tratado, e a coisa funcionou e teve boa qualidade, você repassa para alguém. Confiança se transmite. Pois eu preciso lhe dizer também nesta noite: confiança em Deus também se transmite. Confiança em Deus é algo que, quando nós vivemos, podemos transmitir à próxima geração, e eles receberão a semente de fé no coração e guardarão esta semente de fé. Nós fomos chamados, queridos, para não apenas ter uma fé viva, mas também ter uma fé que repassaremos para a próxima geração. E ainda, Asaf diz que há uma razão para nós passarmos a fé, o bastão da fé para a próxima geração, para prevenir contra os tropeços dos pais. Ele diz no verso 8, para que não fosse como seus pais, uma geração obstinada, rebelde, de coração inconstante. Muitos de nós aqui não têm um histórico familiar cristão, ou um histórico familiar de uma fé verdadeira em Deus. Talvez você seja o primeiro crente da sua família, a primeira geração de crentes na sua família, mas o seu filho já vai ter um legado de fé que você vai deixar para ele, e seu filho dará continuidade a essa vida, a essa corrida de fé, a essa confiança em Deus, e não terá os mesmos
problemas, tropeços que você teve, que seu pai teve, que tanta gente teve lá atrás. Há quem acredita em maldição hereditária. Não, essa família é amaldiçoada, todo mundo passa por isso, por isso, por isso. Mas quando você coloca a sua confiança no Deus que abençoa, não há maldição que prevaleça sobre a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela é extraordinária. Porque quando Deus abençoa, Ele coloca a sua mão sobre a vida de alguém. E quando Deus diz, esse é meu e ninguém toca. Quando Deus diz, esse aqui eu guardo, esse aqui eu abençoo, esse aqui eu protejo. Pode se levantar milhares e milhares de demônios do inferno, o Senhor é poderoso para abençoar a vida daquele que confia nele e abençoar a sua descendência. Alguém lê o texto do mandamento e diz, porque eu sou Deus que até a terceira e quarta geração eu cobro. Aí fica dizendo, olha, tá vendo? Passa de uma geração para outra. Peraí, você leu só a primeira parte, lê a parte seguinte. Mas eu sou Deus que abençoo até 1000 gerações aquele que confia em mim. Deus não está dizendo, lá vai ter que passar 3 ou 4. Deus está dizendo, compare 3 ou 4 com 1000 para ver qual é maior. Compare 3 ou 4 com 1000 para você saber como eu posso abençoar, como eu posso reverter, como eu posso desfazer, aleluia. Mas nós às vezes confiamos mais na maldição do inimigo do que na bênção de Deus. Mas quando nós olhamos para quem é o Deus que abençoa, quando nós conhecemos quem Ele é e como é o seu nome, não há nenhuma lembrança de maldição que prevaleça na nossa vida. Quando alguém quiser dizer que a sua família tem essa história, quando alguém quiser dizer que lá na sua casa toda a vida acontece assim, levante-se e com a fé que o Senhor lhe dá pela palavra dele, que nos dá a conhecer quem é o Deus que nós servimos, diga com toda a clareza, eu sou bênção de Deus para a minha família e para a próxima geração. Porque quando eu conto a minha fé, quando eu passo a minha fé, os meus filhos não herdarão os defeitos dos meus pais. Aleluia! Aleluia, esse é o Deus que nós servimos, queridos. E nós recebemos da palavra esta fé para passarmos à próxima geração. Você não veio aqui nesta noite só para ouvir uma palavra para você. Você veio aqui nesta noite para Deus lhe dizer, você tem um bastão de fé na sua mão e agora você vai correr, você vai ser firme nessa corrida, mas você, no tempo certo, na hora certa, você vai passar o bastão de fé para a próxima geração. Seus filhos, seus netos, sua família, sua descendência será abençoada pela fé que o Senhor já fez nascer no seu coração. Recebemos um bastão de fé e temos uma responsabilidade. Mas para isso nós precisamos então nos levantar nesta noite e entender o que precisamos fazer. Se queremos ter fé para passar para a próxima geração, precisamos viver esta fé. Fé não existe em faz de contas. Fé não existe apenas no culto da igreja. Fé é uma coisa que você vive quando acorda, quando anda, quando caminha, quando agradece, quando se lembra de Deus na hora da dificuldade, quando fala para o seu filho, quando vive. A ordem de Deus foi, meu povo, você entenda que os pais devem ensinar a seus filhos, acordando, levantando, caminhando, sentado, no caminho, na estrada,
Em todo tempo, aleluia, há alguém olhando para você. Seu filho pequeno já observa a sua fé. Seu filho adolescente, ele pode até ter as chateações normais do período, mas ele vai conhecer a fé e o amor de um pai que é guiado pela palavra de Deus e que profetizará sobre a sua vida até mesmo sem palavras. Eu gosto de uma frase atribuída a Lutero que diz assim: fale de Jesus. Se for preciso, use palavras. Porque sem palavras nós falamos de Jesus. Sem palavras nós pregamos, nós vivemos e alguém observa esta fé. Alguém vê a fé que você tem. Então guarde suas murmurações para quando você estiver sozinho lá no deserto. Conte para a sua família as histórias de fé que Deus tem feito, os feitos do Senhor. Cultive uma vida de fé pensando não apenas em você, mas nos seus descendentes. Um homem estava plantando árvores e o rapaz chegou, já um senhor idoso. E o rapaz chegou e disse: o senhor está plantando o que aí? Ele disse: tâmaras. Mas o senhor sabe quanto tempo leva para isso aí começar a produzir? Ele disse: sei, às vezes leva 100 anos. E o senhor não vai comer disso aí não, para que o senhor está plantando? Ele disse: eu não estou plantando para mim. Eu estou semeando para a próxima geração. Eu estou semeando para os outros. Você pode plantar coisas que vai colher logo, mas tem coisas que você vai plantar, que você talvez não colha, mas que seus filhos vão colher, seus netos vão colher, seus descendentes vão colher. Alguém lá na frente vai dizer: há uma história do meu bisavô, tetravô, e que essa história até hoje tem influenciado a minha vida. Aleluia! Aleluia! Um dia, numa visita à casa de John Wesley na Inglaterra, um menino se perdeu, fugiu da caravana lá, do grupo, e alguém saiu procurando: cadê? Quando foram ver, ele foi lá no quarto onde John Wesley orava, e havia no chão, no piso de madeira, 2 marcas, 2 locais marcados, onde ele sempre orava naquele mesmo lugar. Anos de oração de joelho marcaram o piso daquela casa. E aquele menino ajoelhou-se no mesmo lugar e disse: Deus, faça de novo na minha geração o que o Senhor fez na geração deste homem. Deus, faça de novo na minha geração o que o Senhor fez na geração desse homem. E alguém finalmente encontrou e disse: vamos, Billy. Vamos, Billy, que o ônibus já está esperando. Billy Graham. Deus fez de novo naquela geração mais do que ele havia feito antes. Esta é a fé que nós vivemos, é a fé que nós professamos, é a fé que nós semeamos. Reúna seus filhos nas refeições, nas histórias em casa, no culto doméstico, não apenas para assistir série ou conversar sobre qualquer coisa. Reúna a sua família para viver uma história de fé. Que tal o dia sem Netflix e um dia com Fé-flix? Que tal um dia sem celulares à mesa, mas com Bíblias abertas? Que tal um dia que nós vamos nos reunir à volta da minha mesa? O salmo vai se cumprir nessa noite aqui, ao redor desta mesa. Nós vamos adorar a Deus, nós vamos falar de Deus, nós vamos orar e buscar a Deus. Não estabeleça suas campanhas de oração para você mesmo, estabeleça e compartilhe com a sua família, porque seus filhos também serão testemunhas do que Deus fez na sua vida e na sua história. Às vezes nós contamos na igreja o que Deus fez e esquecemos de falar na mesa.
no jardim, no berço. Mas nós, esta noite, somos chamados à realidade pelo salmista Asaf para dizer: passe o bastão da fé. Conte para a próxima geração, viva e passe para eles os feitos do Senhor. Porque quando Cristo foi até a cruz, Ele morreu ali, para nos dar uma nova vida, por causa do que Ele fez por nós, e da história de fé que nós temos agora nele. Nós temos condições não apenas de abençoar a nossa vida, mas de abençoar também a nossa descendência, a nossa história. Cristo te salvou, te lavou e agora colocou em você o Santo Espírito. E este Espírito que está em você, por causa da sua união de fé com Cristo, Ele é quem capacita você para ser não apenas o corredor mais rápido na corrida da fé, mas para ter também condição de passar o bastão para a próxima geração. Hoje nós vivemos um tempo tão difícil, que as famílias estão sendo bombardeadas, as famílias estão sendo atacadas de todos os lados. E como eu sei que cada pai, cada mãe, cada avô, cada avó aqui gostaria de construir um escudo ao redor de seus filhos, de seus netos. Como nós gostaríamos de ter a certeza que nossos filhos vão ouvir, mas aquela história, aquela ideologia, aquela coisa não vai impregnar no seu coração e na sua mente. Eu tenho certeza que se perguntasse aqui, todo pai gostaria de saber como construir um escudo ao redor da mente do seu filho, para que ele não fosse contaminado. Mas é nessa noite que nós aprendemos sobre isso. Encha o coração dele de fé, encha o coração dele de Deus, encha o coração dele de uma história de fé, porque a professora só tem história dos outros para contar, mas você tem história de Deus na sua vida para falar e para viver. Ele pode até receber bombardeio lá daquilo que alguém ensinou, de uma história que outros viveram, mas ele vai entender: mas na minha casa há uma história que é vivida, há uma história de um Deus que é conhecido, há uma história de um Senhor que nós sentamos na mesa e conversamos sobre Ele, comemos falando sobre Ele e experimentamos a sua bênção e a sua ação na nossa vida. Asaf diz que nós vamos semear a fé, e isso vai trazer um escudo para a próxima geração, uma cascata de fé, um conhecimento que ficará impregnado, e um antídoto que evitará que eles cometam os mesmos erros de outros. Eu sei que você quer isso para a sua vida. E nesta noite é essa a palavra que eu trouxe para você. Passe o bastão de fé. Passe o bastão de fé para os seus descendentes. Se você não se preocupa de viver uma fé tão grande para você, olhe, você não vive a fé só para você. Há filhos, netos. Eu não tenho filhos, eu não tenho netos, mas outros têm e precisam de você. Há alguém que talvez você nem esteja percebendo, mas está olhando para você e está dizendo assim: eu quero ser como aquela irmã do cabelinho branco, eu quero ser como aquele irmão, eu já vi a fé daquele irmão, eu já vi a história daquele irmão, daquela irmã, eu quero ser como ele, eu quero ser como aquela pessoa. E você também irá semear uma semente de fé no coração desta pessoa. Podemos ficar de pé? Minha casa será uma casa de bênção. Você pode dizer isso com convicção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela
estarão reunidos adoradores. Mas quem vai reunir esses adoradores na sua casa? É você. Que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Profetize, diga com segurança: minha casa será reconhecida. Porque a palavra de Deus vai ser semeada, o bastão de fé vai ser passado, e você vai ver o resultado disso, a colheita que virá. Aleluia! Onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Você que está, aleluia, nessa noite se comprometendo a passar o bastão de fé, louve e diga: Senhor, faça do meu lar este lugar onde a fé será semeada. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais. Por quê? Por que essa casa não vai saber mais viver diferente? Porque você vai passar o bastão da fé, porque você vai semear essa semente de fé, porque você vai passar adiante essa fé que você vai viver com a sua família. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nessa noite a semente de fé, aleluia, no seu coração, ela foi ativada, animada, fortalecida. Você está entendendo nessa noite que não basta correr a sua corrida de fé, você tem um bastão para passar para a próxima geração. Seja um semeador de fé como Lloyd, seja um repassador de vida de fé como Eunice. Faça da sua casa uma semeadura de fé, uma cascata de fé, uma história de fé e um antídoto de fé sobre a sua descendência. E isso vai acontecer na sua vida, isso vai acontecer na sua história, porque a palavra de Deus que nos garante, nós contaremos à próxima geração, contaremos aos nossos filhos, e estas coisas acontecerão. Que essa palavra nesta noite seja guardada num coração que não vai botar essa semente de fé num baú, mas vai repassá-la para seus filhos, para seus netos. Você acredita nisso? Você recebe essa palavra? Levante a sua mão então assim e diga: a minha casa será uma casa de fé, porque eu vou semear fé, porque eu vou contar sobre fé, porque eu vou viver fé, e eu vou passar o bastão de fé para filhos, netos e todos aqueles que eu puder. Aleluia. E assim haverá colheita de fé na tua história. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a cada uma aqui, que é o Senhor e só Ele seja glorificado nas nossas vidas. Glória a Jesus.